System Live Flix, Alpha Pro Flix, Alpha Flix, batizada pela professora Mônica Tagliari. Ela veio com essa pérola e, na verdade, é isso aí mesmo. Vamos lá, estou aguardando vocês. Olha ali. Como é que é o RML mesmo, Tuba, que eu esqueci? Rafael, que eu tinha esquecido e prometido, Rafa, que eu não ia te pedir para entrar aí. Eu tinha dito que eu não esqueceria o teu nome. Deia, tudo bom? Seja bem-vinda. Rafael. Deia, essa semana eu mandei um pessoal, uma aluna que está com 3 meses, conversar contigo, tá? Então eu pedi para o Douglas entrar em contato contigo para falar a respeito. A gente não tem tempo nem de conversar. Aqui vamos falar pela nossa live agora, né, Deia? Ok. Então, assim, estou esperando o pessoal chegar e logo vou convidar o nosso convidado de hoje, né? É isso aí. Nosso convidado de hoje está ansioso para fazer essa live, para defender o estandarte dele, né, em relação ao Isotom. Oi, Cauane, tudo bom? Fê, olha aí, rapaz, a galera está chegando em peso, não com peso. Alain, seja bem-vindo. É um prazer receber vocês. Me deem mais 15 segundinhos para eu chamar o nosso convidado. Parece que ele está cuidando. Já aqui no YouTube já está rolando. Ó, só um pouquinho. É para dizer depois para o Stephanie que a Deia já está 2 semanas no Isotom, já está mandando bala. Aí, aqui está no YouTube aí. Então, Cleiton Teixeira, quem é? Vamos fazer o seguinte. Cleiton, oi, Norma, tudo bom? Meu parceiro. Já está aqui. Boa noite, Cleiton Teixeira, aqui no YouTube. Professor Zaro, nossa, que satisfação, gente. Vou entrar lá no Instagram. Meu ídolo. Gente, quem quiser enxergar 3 lindos, eu tô fora, mas são 3 lindos, porque tem o Stephanie, o YouTube e o cachorro do Stephanie. Se vocês quiserem, olhem lá no Alpha Pro System, no nosso canal no YouTube, que vocês vão curtir. Eu acho que fica melhor. Super Aderson, querido Zaro, tu é meu ídolo, tem que falar isso para todo mundo, não canso de falar. Christopher também chegando aqui. Professor de pessoa. Ó, Deia tá indo lá no YouTube. De novo, Alpha Pro System, Alpha com PH. Nos encontrem lá no YouTube ou fiquem por aqui mesmo. Já tem um pessoal aqui no YouTube, tá? Posso entrar, Anderson? Olha aí, eu estou esperando agora o doutor Stephanie. Cadê o Stephanie? Vamos ver se ele... Tem que mandar aqui. Ó, agora sim. Vamos ver. Vamos ver o nosso convidado. Vou ficar nos dois, porque eu sou grosso. Aí, galera. E aí, guri. Galera do YouTube. Vou tirar o som aqui. Agora... O YouTube está aqui. Isso. Agora entrou no Instagram. Peraí, deixa eu entender. Tira do YouTube, tira só o volume do computador. Tira do computador? Tira do computador e fica só no aqui. Insta aqui comigo. Perfeito. Tuba, fala alguma coisa só para ver se eu discuto aí. Beleza, aqui tá tudo ok. Não. O YouTube tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte, então. Tu tá escutando? Eu discuto perfeito, mas como eu liguei lá, eu não escuto Tuba. Então vamos fazer ao contrário. Vamos tirar o Instagram, o volume, e deixar no YouTube. Fechou. Vou tentar fazer isso. Tá dando eco. Tá dando eco, sim. Já vamos ajeitar aqui. Fala aí, vê se tá com eco ou ideia. Já estava ouvindo. Fala aí, Tuba. Beleza? Aqui tá tudo ok. Então tá. Você tá me ouvindo? Perfeito. Vamos deixar assim. No Instagram, todo mundo escutando bem? Instagram, boa. Oi, Isa, seja bem-vinda. Bom, então antes de começar a live, eu quero dizer para vocês que é uma satisfação. Ofereço um chimarrão para o Stephanie. Está falando lá da Flórida com a gente. Né? E ele já fez a apresentação há 2 semanas atrás, mas eu acho que nós temos algumas pessoas
que são nossos convidados, que não estavam na última live. E aí, Stephanie, eu queria que tu brevemente te posicionasse, falasse rapidinho da tua formação lá na Rússia, depois da tua imigração para os Estados Unidos. Então, assim, eu vou te dar 2 minutos para te apresentar aí, porque eu estou louca para te explorar sobre hipertrofia hoje. Beleza, pessoal. Então, um prazer. Vamos tirar teu sangue hoje. Doutor Tuba, grandes parceiros aí, profissionais da área. E eu, então, sou, na verdade, do Rio de Janeiro, mas muito pequeno, fui para Curitiba. E aí, lá em Curitiba, tá dando um retorno no som. Tá com eco, tá com eco. É no meu ou no teu? Aí. E aí? Eu acho que pode ser o do Tuba. Eu tô com o Instagram totalmente sem volume. Eu só tô com volume aqui no YouTube. O Instagram também, para mim, está completamente sem volume. Vê se... Acho que agora ficou bom. Deu? Tá me ouvindo lá? Agora ficou bom. Então tá. Perfeito. Então olha só. Então, estudei em Curitiba, Educação Física na UFPR, fiz 4 anos. Depois eu fui para Moscou, morei em Moscou de 2002 a 2005, onde eu fiz o meu mestrado. Comecei meu doutorado, e demorou quase 10 anos, o meu doutorado com o seu Luiano. Tá dando eco, né? Olha só, a gente está com uma galera aqui, o César chegou, João Bosco, seja muito bem-vindo. Daí, Bosco, vamos ajeitar, a gente está ajeitando o som aqui, porque vocês vão ter que nos aguentar 1 hora. A Andréia está dizendo que aqui no YouTube tá bom. No YouTube tá bom, para mim tá tudo bom. No YouTube tá bom? Então tá. Então vou tentar aqui. Então, e aí eu tive o prazer de estudar com o seu Luiano. Morei todos esses anos em Moscou. 2008 me mudei para os Estados Unidos. Trabalhei vários anos aí com o pessoal do UFC, da American Top Team. E 2015, então, assumi o cargo de professor da Kaiser University, que é a 2ª maior universidade particular aqui da Flórida, já estou há 5 anos. E a gente tem feito um trabalho bem legal. Estamos passando por uma parte agora de mais de publicação de artigo. A Kaiser era uma universidade que era muito focada nos alunos, por isso que ela cresceu bastante, mas agora ela está focada em publicação, então nós estamos com vários projetos aí, por isso nós estamos com essa parceria aí. Doutorado, Tuba, toda a galera que está aí do Brasil, da Rússia, e o pessoal do Sportivo Adaptologia, do laboratório do professor Luiano, quando ele morreu. Então, Vitaly, a Vika, Ribakov, Grigor, todo o pessoal que assumiu são meus parceiros, a gente trabalha junto. Tá? Então, nós temos aí 6 livros publicados, quem quiser depois dar uma conferida aí, Stephanie Dias, e tem um material bem legal. Então, vamos lá, vamos tocar. Deixa eu só falar um pouquinho, porque eu acho importante, Stephanie, até aproveitando, já que a nossa live ela tem essa espinha dorsal do tema que nós tratamos, que nós anunciamos, mas eu também vejo espaço, porque nós temos várias pessoas que aqui estão e gostariam de trabalhar com pesquisa fora do país. Eu dei uma olhada na Kaiser University, né, e eu olhei assim que o forte deles é muito voltado para o esporte, né? Eles têm e aí a tua entrada lá tem a ver com alguma alteração neste perfil? Deixa eu explicar, na verdade. A Kaiser, o esporte universitário nos Estados Unidos, ele é muito forte. Ele é assim, poxa, uma coisa que é maior do que muito esporte profissional no Brasil, por exemplo. Só que eles têm várias modalidades. Então, a Kaiser, a única coisa que ela estava atrás, ela já estava em grande destaque, mas a nível regional. Para ela pegar um destaque a nível nacional nos Estados Unidos, ela tinha que desenvolver o esporte, o lado esportivo. E aí, então, eles têm um campus que chama Flagship, que é o Residential Campus, que é lá em West Palm Beach. É uma coisa linda, são mais de 100 acres. E nesse campus, então, tem golfe, tem futebol americano. Então, na verdade, ela é recente nos esportes, mas está indo muito bem. Então, tá investindo, né? Óbvio, né?
está investindo muito para fazer crescer. E isso também está ajudando a universidade a aumentar a sua popularidade, porque quando começa a disputar o esporte universitário, então participa de eventos de televisão e etc. Então, tudo isso está crescendo muito. Eu estou te falando isso com três intenções. A primeira é falar para as pessoas, Eli, querida, maravilhosa, são nossos colegas da área, tá? São tudo colegas nossos. O que acontece? Existe uma possibilidade de profissionais da nossa área aqui no Brasil se destacarem, oi, Manu, e buscarem um doutorado, um mestrado fora, assim como tu fizeste, como eu fiz, né, como o Tuba fez. E, ao mesmo tempo, a segunda é porque nós temos um craque aqui, que é um cara que publica muito relacionado ao exercício físico também, mas principalmente na área da biomecânica, que é o Zaro, que está nos acompanhando. Eu acho que é a primeira vez que ele entrou na nossa live, no nosso canal. A Eli, a própria Andréia, que são doutoras, que também buscam. Então, eu tenho alguns alunos entrando aqui na live. É muito importante entender que existem oportunidades fora do nosso país também. E é isso que a gente está querendo fazer. Na verdade... Só para terminar, é o seguinte, o terceiro objetivo é o mais sério de todos. Como eu vi que é muito forte no esporte, se a universidade quiser contratar um meio-campo que o quadril já está podre, de 53 anos, estou candidatando. Muito bom, galera. É só chamar que eu estou aí. Show. Então, a ideia dessa da publicação de artigos é uma coisa bem legal, então, quem quiser entrar em contato, vamos conversar, nós estamos fazendo essas parcerias, e não só Estados Unidos, como Rússia também, então um negócio bem legal, publicações em inglês, então nós temos professores que são especializados, tem ex-alunos meus que já se formaram, que estão fazendo trabalho de revisão, e mesmo que a gente mora aqui, né, há alguns anos, fala inglês, mas nunca vai ser igual um americano, então sempre tem um americano para dar aquela revisada, dar aquele toque final, para o artigo ficar bonito. Tá bom? Então estamos abertos aí e isso é início de grandes parcerias. Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir o baile. Primeiro, assim, de novo, nós temos doutores aqui, nós temos estudantes de educação física. Antes de tu falar sobre o Isotom, que tu já falaste na última live, aliás, quem quiser, vai lá no nosso canal, busca a live de 2 semanas atrás, que vocês vão saber tudo sobre o Isotom, sobre a criação do Isotom. Nessa live a gente vai falar sobre hipertrofia. O que é hipertrofia, nego velho? Hipertrofia é tu ficar grandão? Então, a hipertrofia, ela geralmente ela ocorre com, que o seu Leandro gosta de falar, nos nossos livros a gente fala, com a hiperplasia das miofibrilas. Então, nós temos a quitina e miosina, e essas começam a receber um estímulo, e esse estímulo pode ser tensional, pode ser metabólico, que é um pouco que a gente vai falar, e com esse estímulo que começa com o treino, e depois continua após o treino, né, junto com alimentação e recuperação, ele faz com que esse número de miofibrilas, ele seja multiplicado, ele vai aumentando esse número de miofibrilas. Isso faz com que o músculo se torne mais forte, mas, ao mesmo tempo, ele se torne mais volumoso. E quando o músculo começa a criar volume, que nós temos, então, que é a chamada hipertrofia. Então, quando o pessoal fala hipertrofia, é a hiperplasia das miofibrilas, que são as unidades contráteis do músculo. Tá? Então, isso que a gente tenta fazer, que é o que a gente busca. E o Isotom é uma metodologia que foi voltada para isso, principalmente para populações que não são atletas. Aí nós vamos falar isso daqui a pouco. Ok. Bom, de novo, eu estou querendo só situar as pessoas que aqui estão. O Zaro está chamando de pangaré aqui, falando em termos científicos. Logo tu, Zaro. Logo tu. Então, o que acontece? Existe, e isso está bem documentado, que a hiperplasia das fibras musculares ainda precisa de muita investigação, porque o que aponta é que as fibras musculares não se multiplicam, elas não aumentam em número.
E tu está falando... A gente está aumentando o número de fibras. A gente está aumentando o número de miofibrilas. Tá? Isso é bom deixar bem claro. Existe hiperplasia muscular com aumento do número de fibras, mas isso eles viram mais em animais, que foram estudos lá que viram. E existe alguns estudos que são meio limitados também, que teve com fisiculturistas, mas aí é com cargas elevadas, com mais ajuda de hormônio e etc, etc. Não é bem esse ponto aí. Então, a gente está falando da hipertrofia através da hiperplasia das miofibrilas, tá? Então, essa que é a ideia. Tu sabe, como a gente tem um canal que nós nos preocupamos principalmente com a entrega de informação, ao mesmo tempo que o nosso canal ele fica fazendo piada com os outros, assim como eu vou fazer agora com o Leandro, né? Com o nosso colega, e a gente brinca, é um canal para ser leve, mas ao mesmo tempo científico. Sim, claro. Então, se nós não deixarmos claro, as pessoas entendem às vezes não aquilo que nós dissemos, não aquilo que nós falamos. Muitas pessoas entendem aquilo que querem entender muitas vezes. Não, infelizmente, felizmente, a grande maioria está aberta para o conhecimento, ou está aberta para uma informação que não chegou e ninguém tem que saber tudo. Felizmente, a gente não sabe tudo, né? Mas tu sabe também que o que tem de maluco aí, que tá louco para meter pau, o que se fala de bobagem no YouTube. Tem muita coisa maravilhosa no YouTube, tem muita coisa maravilhosa na rede, mas o que tem de picareta também é um absurdo. E a gente não vai abrir o nosso canal para quem é picareta. Isso é muito claro. Nem eu, nem o Tuba, a gente vai estar abrindo o canal para picareta. Né? Então, eu tinha que fazer isso, porque a gente fica ouvindo aí fora muita gente criticando e não... O pessoal pega uma fotografia do filme e faz o julgamento do filme inteiro por uma fotografia. Né? E aí nós estamos apontando essa necessidade para que a gente possa efetivamente crescer em termos de conhecimento. Quando tu falaste, Tuba, não sei se tu quer falar alguma coisa aí, manda lenha. Não, vai lá, vai tranquilo. Né? Então, quando nós falamos sobre a metodologia Isotom, vamos entender o Isotom como uma metodologia que trabalha sempre em tensionamento, né? A musculatura, durante aquela fase de movimento, ela se mantém tensionada o tempo todo e, por consequência, promove uma série de alterações que agora eu quero que tu fale a respeito. Isso. Na verdade, o Isotom, então, ele foi desenvolvido para trabalhar com praticamente 80% da população. Porque os princípios normais do treinamento, aqueles com cargas elevadas e, vamos dizer, até a fadiga, pode ser utilizado mais ou menos com 20% dos clientes, que seriam aqueles clientes que são mais fortes, os clientes que são ou atletas, ou os jovens que têm uma saúde que possa corresponder a esse tipo de treinamento. Os Isotom você já pode usar para praticamente 80%, que seriam os atletas novatos, são aqueles idosos, aqueles adultos com mais de 35 anos, 40 anos, que estão sedentários, ou se você passou do intervalo de mais de 3 meses sem treinar. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Por quê? Porque nós, com o método do Isotom, nós utilizamos cargas baixas. E as cargas baixas, elas vão recrutar de forma inicial, principalmente, as fibras musculares oxidativas. Essas fibras musculares oxidativas são as fibras que nós usamos no dia a dia. Então, para a pessoa andar, para a pessoa subir de um andar para o outro, para a pessoa carregar um objeto, então são as fibras que elas vão utilizar praticamente no dia a dia. E essas fibras começaram a ser mais estudadas há alguns anos, através dos japoneses, e eles desenvolveram o método Kaatsu, tá? Então, que a gente até conversou um pouco. E o método Kaatsu, ele foi feito para tentar criar nessas fibras, um dos motivos dele é criar a hipóxia. Só que aí o Celulano estudou e viu que não era muito prático, então ele falou, nós vamos tentar utilizar somente a fisiologia, que é o quê? Tentar criar uma tensão na musculatura. Isso tem em livros de fisiologia, que quando utilizamos uma carga de pelo menos 30% do seu máximo,
e numa amplitude reduzida, o músculo já entra em oclusão. Então, ele faz com que ele fale que, ao invés da fibra oxidativa trabalhar em glicólise aeróbica, ela entra numa glicólise anaeróbica. E isso é bom porque estimula um pouco da acidez, e com a hidrólise, que nós também temos um pouco da produção de íons de hidrogênio, eles são outros fatores que acabam estimulando esses processos de síntese, sem precisar daquela sobrecarga. Do equipamento, sem precisar de cargas muito elevadas, isso, um dos princípios, e sem precisar também de utilizar o Kaatsu. Tá? Para quem não sabe, o Kaatsu é um sistema de treinamento muito utilizado com garrotes, tá? Ou seja, com oclusão. Existe uma oclusão do segmento, geralmente do segmento, né? Ou seja, no braço, no antebraço, na coxa, na perna, enfim, onde você faz um garrote, que você aperta, né? Você impede o fluxo sanguíneo e, por consequência, tem todos esses fatores que foram mencionados agora pelo Stefan. Só para posicionar o pessoal o que é o Kaatsu. Tô por ti, negão. Assim, aliás, é o seguinte... Stefan, Tuba, eu queria perguntar aqui uma coisa. Eu queria que o Tuba falasse e que as pessoas começassem a fazer as perguntas também, né, Tuba? Para participar. Exatamente, participação. Nessa ideia, então, né, que o Seloyanov colocou, que eu achei fantástica, né, ou seja, ele desenvolveu esse método para, como tu falaste, praticamente 80% da população, que ele viu que era uma população que precisava de uma maneira de treinar mais eficiente, né? E como é que, dentro dessa ideia dele, como é que ele desenvolveu também o trabalho de hipertrofia, tanto para ou seja, a ideia também para a hipertrofia, tanto para as fibras oxidativas quanto glicolíticas. A ideia aqui hoje era nós falarmos o quê? Sobre a hipertrofia. Tá ruim? Tá com um retorno enorme agora, não sei de onde. É o retorno do Tuba. Será que é meu? Olha só, eu entendi. Vou deixar, põe o teu no mudo, Tuba, quando eu estiver falando, aí a gente faz assim, vice-versa. Melhorou? Olha só. Então, tirei uma das coisas que tirei o fone. Que aí o que o Solano desenvolveu, então, na Rússia? Chama adaptologia esportiva. Isso. Ele fez o quê? Ele começou a estudar, então, com muito base em biologia e fisiologia, para diferenciar as fibras rápidas das fibras lentas. Não como todo mundo treina hoje em dia, do mesmo jeito. Exatamente. Então, tem um modelo de treino e usa para todo mundo. Não, ele diferenciou os treinos entre fibra rápida e fibra lenta. Por quê? Vamos dizer aqui, tem um slide que está aberto aqui no meu computador sobre diferentes composições de fibras musculares. Então, a gente consegue ver aqui que estivemos, por exemplo, com estudantes de educação física, de curso de educação física. A média é 40% a 60% de fibras lentas. Os atletas de competições que são mais de longa duração, como da canoagem, corridas de longa distância, cross-country ski, eles já chegam até 80%, em alguns casos 90% das fibras lentas. Então, com a metodologia do Isoton, você consegue treinar totalmente essas fibras desses atletas e elas conseguem ter uma melhor utilização durante a sua prática esportiva. Então, tu está falando de uma seleção natural. Não na seleção natural. Aí, no caso, existem vários jeitos. Você pode fazer a seleção natural, mas o que a gente gosta de fazer é uma seleção pelos testes. Por isso que é muito importante fazer os testes. Os testes de laboratório que a gente faz são quais? Testes de limiar aeróbico e limiar anaeróbico. Esses são os mais importantes. E teste de potência máxima alática, que é parecido com aquele Wingate. Tá? Por quê? Porque a gente consegue entender o atleta se ele tem uma predominância de fibras rápidas ou de fibras lentas. Então, método direto seria através da biópsia. Isso eles faziam na Rússia há muito tempo,
em alguns lugares dos Estados Unidos e na Alemanha também, mas hoje em dia não é tão prático, tá? E não precisa, na verdade, porque nós já entendemos a fisiologia e como o organismo e as metodologias de treino que podem ser utilizadas. Aí, você está utilizando ultrassonografia eletrônica aí para detecção de fibra muscular, de tipo de fibra? Não, a gente não tem aqui na Kaiser, mas isso que eu estou dizendo, não precisa, tá? Não precisa. Por quê? Porque a gente quer fazer um teste de limiar, por exemplo, aeróbico e limiar anaeróbico, e aí, com base nesse teste, a gente vai conseguir entender qual que é o problema. Se o problema está mais nas fibras rápidas ou nas fibras lentas. Quando a gente une essa informação com o teste de Wingate, ou de potência máxima alática, a gente consegue entender a produção de potência desse atleta. Então, vou dar um exemplo. Um atleta que tem um limiar aeróbico baixo, um limiar anaeróbico moderado, mas uma potência máxima alática muito alta, a gente pode dizer que predominantemente esse atleta tem mais fibras rápidas. Então, a gente vai moldar o treino dele com base nisso. E aí, com esses testes, a gente consegue fazer, esse atleta está ficando mais resistente ou mais forte? Ou os dois, ele pode acabar fazendo os dois. Mas é importante que isso seja diferenciado no treinamento. Tá, isso é uma... Eu acho que isso é outra live. Tá? Eu falo outra live depois, tá bom, entendi. Já te dou a palavra, Tuba. Te dou a palavra. Porque a gente pode falar em avaliação, né? Fazer testes para fazer esta avaliação, utilizando esses testes indiretos, mas também, imagina, aí já falando em publicação, né? A gente buscar alguns testes diretos, algumas avaliações diretas, testes diretos, para juntar os dois, e aí é o suprassumo da história. Só o que a gente vê é que a grande maioria, eu não estou falando que é o que paga a pesquisa, tá? Eu estou falando que a população, de maneira geral, não são atletas. Sim, exatamente isso. Então, é exatamente com base nisso que foi feito o método Zoton. Porque aí você consegue treinar toda essa população. Imagina, se você for analisar de todos os clientes normais de personal training, 80% não são atletas. Ou mais. Ou mais, Esse é o número que o Seluyanov tinha lá da Rússia. Tá? Eles têm livros também sobre aeróbica, então eles fizeram uma pesquisa sobre isso também. Pode ser que hoje em dia seja até mais, tá? Com base em todos os personal training. Então, significa o quê? Os princípios do Zoton, eles vão ser utilizados para todos esses 80%. Por quê? Porque as cargas são baixas. Então, esse é o grande princípio. Como você usa cargas baixas, a chance de você machucar o seu atleta, ela é menor. Vamos fazer um exemplo básico. Você pega uma senhora que nunca fez agachamento, ela vai tentar fazer um RM, aí você coloca, vamos dizer, 70 quilos na barra para ela levantar. Se ela não conseguir agachar, o que vai acontecer? A possibilidade de se machucar, é evidente. Pode se machucar. Trancou, Stefan. Trancou a tua live, Stefan. Trancou nas duas. Ficou bonitinho ali, né, Tia? Ficou numa... tira uma foto aí, tu. Tira uma foto aí pra gente pegar e sacanear ele depois. Já fiz um print aqui. Isso, faz o print screen aí. Tá voltando o homem. O Tuba tava gozando da tua cara, viu, Stefano? Eu não quero falar nada. Eu vi vocês ainda me zoando. Eu não gosto de intriga. O Tuba tava te sacaneando ali. E as crianças estão fazendo escola lá. Tem umas perguntas. Tá o terror. Tem perguntas aqui no YouTube. Manda aí, Tuba. Manda. O Efigênio está perguntando quando acontece... Aqui. Qual o percentual de carga mínima e máxima para trabalhar com Isoton? Perfeito. Por exemplo. Essa é uma ótima pergunta. Então, vamos entrar aos parâmetros do treino para ficar bem
Depois ele pergunta se pode trabalhar com bis7. Pode. Já entra nessa parte. Olha só, vamos deixar claro, tanto quando a gente fizer depois essa outra live aí da adaptologia esportiva, mas para já, são 4 fatores que estimulam a hipertrofia nas fibras. Quais são esses 4 fatores? 3 deles dependem diretamente do treino, 1 depende da suplementação, que é o quê? Reserva de aminoácido na célula. Então, você tem que estar com uma reserva boa de aminoácido, que tem que vir através da ingestão de proteína. Celuiano, já há mais de 10 anos, recomenda o quê? De 2 gramas por quilograma, podendo chegar até 3 gramas por quilograma. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Tá com eco, gente. Tá com eco. Tá com eco ainda, não? Não. Agora ficou bom. Pra mim tá. Agora ficou bom. Tá? É porque acho que tá com o YouTube e o Instagram que tá dando problema. Mas tinha ficado bom antes. Tinha normalizado. Beleza. Vamos lá. Então, o que acontece? Primeiro fator, aminoácido. Tem que ter ingestão de proteína. Se não tiver uma ingestão adequada de proteína, não vão ocorrer essa hipertrofia. Está dando muito eco agora. Hormônios anabólicos. Liberação de GH e testosterona de forma natural vem através do estresse. Pior que eu tô achando que é o meu. Quem sabe tu coloca um micro, Stefan. Experimenta. Tenta falar alguém aí, quero ver. Tá ouvindo? Coloca o microfone. Mas tá dando ainda? Agora parou. Melhorou. Melhorou assim? Eu posso botar o fone aqui. Segura Agora tá ótimo. Agora tá bom. Chama o homem lá, Tuba. Pessoal, ele foi fazer um xixi e já volta. Foi lá. Aí, olha os caras me zoando. Eu tô ouvindo vocês. Tô ouvindo vocês. Veja se. Assim tá ótimo. Nós temos várias perguntas no YouTube aqui. O pessoal está participando bastante aqui. A André perguntou mais também no Instagram. O Instagram está muito devagar hoje. Muito Não, devagar. mas a Andréa tem uma pergunta aí, depois tu dá uma olhada, Tuba. Vamos falar os 4 fatores, então a gente já responde a pergunta. Primeiro, aminoácido, 2 gramas a 3 gramas por quilograma. O cara pesa 80 quilos, 160 gramas de proteína por dia, dividindo em, 4 ou 5 refeições. Hormônios anabólicos, como que a gente faz? Através do estresse. A gente precisa gerar o estresse para que faça esse aumento dessa produção natural de hormônios, principalmente testosterona e hormônio do crescimento. Creatina livre vem da dissociação. Então, nós precisamos que... Ah, meu Deus. Tá tudo bem. Ok. Tá bem? Deixa eu fazer um negócio. Stefan, tá bom assim? O som tá ótimo. Melhorou. Veja se vai melhorar. E o Estevão está falando, então, sobre essas necessidades para que a hipertrofia aconteça, né? Que é a ingestão de aminoácidos, né? Equilibrados para a necessidade, tanto relacionada ao peso corporal, a massa corporal, não o peso corporal, mas a massa corporal. E tu saiu lá do Instagram, negão. Exatamente, é o que eu ia dizer. Voltou. Né? Estava falando também sobre características. Toca o baile aí, então, nego velho. Olha lá. Então, aminoácido, hormônios anabólicos, creatina livre. Significa o quê? Para ter esse aumento na concentração de creatina livre para estimular a síntese, nós precisamos que fique a contração entre 20 até 40 segundos. E isso também faz com que, pela hidrólise, aumente a liberação de íons de hidrogênio, junto com uma certa acidez.
Se a gente tiver essa acidez... Deixa eu pegar um gancho aí. De hidrogênio de forma adequada... Espera um pouquinho. Nós vamos ter todos esses fatores que estimulam a síntese das fibras musculares. Então, nós precisamos desses 4 fatores. Pode perguntar. Beleza. Aqui, ó. Não vou perguntar nada da aborrecia agora. Depois é o seguinte. Aqui o Efigênio ainda pergunta quantas séries eu posso fazer no Isotom. Aqui depende da pessoa, depende do aluno. Não, já vou falar. Então, olha só como é que funciona. Isso no livro lá do Isotom, vários livros aí com o meu nome, que você pode olhar junto com o seu Luiano, que a gente explica, mas para dar um modelo aqui. Eu tenho que fazer esse estresse psicológico que vai fazer com que aumente essa liberação hormonal. Você tem que gerar uma tensão, porque o que acontece? Principalmente quando você começa a recrutar uma fibra oxidativa que nunca foi treinada, o Dr. Alderson viu aquele dia, ele fez, é estranho, o organismo sente assim, né? Então começa a dar aquela sensação de fadiga, de acidez, você quer parar. Mas o importante é continuar. Por quê? Porque quando você continua, você gera mais estresse. E esse que é o estresse que a gente precisa para estimular essa liberação hormonal. Então, a gente fez isso. O Aderson ficou 3 dias dolorido. Agora não dá mais. Tem que ser entre 20 e 40 segundos. Então, geralmente, no Isotom, a gente não marca por repetição. Isso é importante, pessoal. A gente marca por tempo. Tempo de estímulo. Timer under tension, que é o que está sendo agora publicado. Então, tempo de tensão do músculo. Entre 20 e 40 segundos é um tempo ideal. Você descansa, lembrando que essas fibras são muito fortes em mitocôndria. Então, assim, por que não mais de 40 segundos, Stephanie? Porque aí você pode passar do ótimo, aí você gera muita acidez. Então, já tentamos isso, certo? Se a Luiana também tentou, eu já tentei. Se você continuar passando disso, você gera uma acidez muito grande. Aí, o que acontece? Não que não seja possível, mas aí você começa a catabolizar mais do que anabolizar. Então, é importante essa questão. Então, nós temos sempre um processo de síntese e catabolismo nas células. Se você estimula muito a acidez com a função dos lisossomos, e você acaba catabolizando mais do que anabolizando. Aí, por isso que pessoas fisiculturistas, na verdade, aí acabam tendo que injetar muito hormônio para conseguir mais efeito, porque senão acaba catabolizando a musculatura, porque eles trabalham com muita acidez. Então, se fosse falar em milimoles por litro, 2 milimoles por litro é o limiar aeróbio, 4 é o limiar anaeróbio. Treino de Isotom de desenvolvimento, que é, então, respondendo quem perguntou, você faz, então, 3 séries é considerado uma super série. Então, você fez 30 segundos, que é geralmente que a gente recomenda, descansa 30, repete 3 vezes, você fez uma super série. Se você fizer uma ou 3 super séries, você está entre manutenção ou início do treino para pessoas novatas. Se você fizer mais de 4 super séries por grupo muscular, é um treino de desenvolvimento. E o máximo que dá para chegar é até 9 super séries. Então é muito. Isso é muito desgastante. É muito duro. Muito duro. Muito. Então é muita série. Aí, nesse caso, mais de 4 super séries, você tem que fazer só no máximo uma vez por semana. Senão, não recupera suficientemente. Então, você tem que dar uma semana para recuperar. Então, o que a gente recomenda? Começar entre 2 a 3 super séries por grupo muscular. Aí você começa a ter os efeitos positivos e, ao mesmo tempo, diminui a chance de catabolizar a musculatura. Então, você vai dando... Então, o Isotom ele utiliza o número de séries independentemente do número de exercícios por grupamento. Aí o número de séries fica mais fácil para controlar, para você montar o programa. Sim. Mas a gente conta as séries não pelas repetições, tá vendo? A gente conta as séries pela carga, então a gente marca lá. Vamos dar um exemplo para ficar bem prático, pessoal. O cara faz supino com 100 quilos, 1 RM, então 100%, uma carga, uma repetição. Se você colocar para a pessoa normal, vamos dizer assim, tem 50% de fibra rápida, 50% de fibra lenta, o negócio caiu. Você vai chegar a mais ou menos, para ter efeito, você tem que começar com mais de 30 quilos
chegando até 50 quilos. E aí você faz a série mantendo a tensão constante no movimento, com amplitude reduzida. Você fez lá entre 20, vamos dizer que você começou 20 segundos na primeira semana. Aí você anota 50 quilos, vamos dizer que começou menos. Começou com 40 quilos, fez 20 segundos. Descansou 30 segundos, repetiu 3 vezes, você fez uma super série. Para você ter um treino de desenvolvimento, você tem que ter pelo menos 3 super séries. Aí você fez 3 vezes essa super série. Seriam 9 séries. Digamos. Aí na semana seguinte, o que seria a recomendação? Não aumentar a carga, você aumenta o tempo da tensão. Então, em vez de 20 segundos, você passaria para 25 segundos. Aí, quando você chegar num nível que você está entre 30 segundos, não mais do que 40 segundos, aí você aumenta a carga. Então, a progressão do isotão começa primeiro pelo tempo, time under tension, você aumenta o tempo de tensão da musculatura, e mais para frente você aumenta a carga. Tá, mas assim, dentro dessa metodologia, tu fala que os 40 segundos, os 30 segundos são dentro da série. Dentro da série. Dentro da série. Sim. Pois é, e o super slow? O super slow é parecido, mas o super slow eles fazem com cargas altas. Sim, é por isso que eu estou te perguntando o porquê que, quando tu estavas falando ali, 40, né? Dando o limite como 40, e eu perguntei, por que não mais do que 40? E aí tu explicaste, porque daí tem um efeito catabólico. E aí não é que catabólico, vai gerar muita acidez. Sim, então, gerando mais... Lembra do seguinte agora, nós queremos fazer o quê? O nosso atleta ou aluno, ele se torne mais forte, mas ao mesmo tempo se torne mais resistente. Então isso é bem importante que você perguntou isso, Eduardo. Por quê? Porque agora, quando a gente passa dessa acidez, aí que você entra no treino concorrente que os fisiculturistas fazem, eles geram uma acidez tão grande que eles prejudicam a ação da mitocôndria. Por isso que eles são fortes, mas não têm resistência nenhuma. Nesse jeito que a gente treina com a adaptologia esportiva, a gente pode fazer uma outra live depois explicando como desenvolver a mitocôndria na fibra rápida, você fica forte, mas ao mesmo tempo mantém a sua resistência. Então, voltando lá no slide que eu falei, você pode usar esse treino para diferentes atletas e diferentes esportes. Então, você pode usar esse com benefício para atletas de wrestling, luta, artes marciais, hockey, você pode usar levantamento de peso, nadadores, canoagem, então todos esses esportes vão ser beneficiados, porque agora você está aumentando a força dessas fibras, mas ao mesmo tempo não está prejudicando as mitocôndrias das fibras, que é isso que é o problema do treino de fisiculturista. Que aí pessoas ficam, poxa, quando eu treino força, realmente eles treinam mais ou menos no modelo do fisiculturismo, prejudica a resistência. Por quê? Porque a acidez, na verdade, que é o grande fator prejudicial da ação das mitocôndrias. E isso o seu Luiano fez em teste também, só um pouquinho, Tuba. O que ele fez? Ele pegou um atleta treinado e fez, então vamos dar um treino muito glicolítico, que é aquilo que o pessoal fala, tem que dar o treino glicolítico. Testou esse atleta no laboratório, viu limiar aeróbico, viu limiar anaeróbico, um treino com muita acidez, com mais de, vamos dizer, 15 milimoles por litro, chegando, em caso de fisiculturista, pode chegar a mais de 20, imagina, milimoles por litro. No 2 dias seguintes, ele fez o teste de laboratório, o limiar aeróbico e anaeróbico desse atleta diminuiu em 10, 15%. Sim. 2, 3 dias, porque pela acidez prejudica. Então, você acaba atrasando o processo. Então, por isso que ele fez toda a adaptologia esportiva. É isso que é interessante a gente fazer outra live. Muito legal. Veio a foda. Os métodos. Duas perguntas. Feio, Tchê. Hã? Olha o nome feio aí na live, rapaz. Quem tá aí? Quem, eu? Eu falei? Sim. O que eu falei? Diz que o véio é o quê? Véio fogo! Pois é, rapaz. Eu tô com umas meninas aqui na live, tu fica falando essas bagacerices, Tchê. Véio fogo. Tá, aqui o nosso amigo F, resistência muscular localizada, o Rafael,
Todo exercício resistido é metabólico e tensional. A questão, então, seria enfatizar algum deles. O Isoton prioriza alguma forma dessas ou via energética? Olha só, não é todo que é metabólico e todo que é tensional. Não, tensional você vai botar altas cargas, aí você está gerando tensão, então ele é um estímulo tensional. Tem essa hipertrofia também, mas essa a gente busca mais principalmente das fibras glicolíticas, fibras rápidas. Tá? O metabólico é esse quando você fica com mais tempo sobre tensão, aí que você gera o estímulo metabólico. Então, para você pode fazer os dois, mas a gente recomenda fazer separado. Então, você faz um treino voltado para as fibras rápidas, com altas cargas, aí um intervalo de recuperação maior, e um treino voltado para as oxidativas com cargas menores, e um intervalo de recuperação menor. Então, você faz um treino mais metabólico, um treino mais tensional. A gente recomenda fazer os dois. Certo. Isso depende da periodização, depende do momento da fase do treinamento. Depende do aluno, é uma série de coisas, né? Objetivo, mas num geral a gente recomenda fazer isso. Não. Tá. A última pergunta aqui do Efigênio. Devo trabalhar o Isoton no final ou no único da sessão de treino? Ou como, sei lá, acho que é como único. Muito boa pergunta. O que eu faço? Se o atleta, eu falo atleta porque eu trabalho muito com atleta, mas se o cliente, vamos dizer assim, for treinado, ele já está num, vamos dizer, o split routine, ele trabalha vários diferentes grupos musculares na semana. Seria interessante ele trabalhar com cargas elevadas e o trabalho das fibras glicolíticas, vamos dizer, no início da semana, e dar um intervalo, vamos dizer, ele treina segunda, terça, descansa quarta, na quinta ou na sexta fazer um trabalho só para as fibras oxidativas. Aí ele faz esse trabalho, então, separado, num dia, principalmente nos grandes grupos, costas, peito e perna. Por isso que é bom assistir a primeira live que a gente fez, para o pessoal entender. Tá? Aí ele fica separado. Se você quiser fazer no mesmo dia, o que você tem que fazer? Sempre, lembra dessa ordem, sempre ao final do treino. Porque senão ele vai prejudicar a tua força, porque as fibras, pelo limiar de recrutação, ela tem a lei de recrutamento das fibras, ela começa das fibras do tipo 1, vai para tipo 2A e depois vai para tipo 2X. Então começa de baixo limiar para o mais alto limiar. Se você der uma fadiga muito grande com o Isoton nas fibras do tipo 1, o teu peso vai reduzir, você não vai conseguir levantar a mesma carga que você levantava. Aí você vai achar que ou você está cansado, ou que o treino não está dando certo, aí também é um outro erro que acontece nesses youtubers da vida aí. Eles querem dar muito volume no início do treino e depois prejudica o teu treino máximo. Então, o ideal seria separar ou fazer ao final. Então, começa com as cargas elevadas, com intervalo maior, repetição mais baixa, passando para o Isoton ao final do treino. Deixa eu fazer um teste, Tuba. Eu sei que a gente vai ter... Respondido aqui. Tudo bem, pessoal? Tá. Quantas perguntas tu tens mais aí, Tuba? Deu. Deixa eu fazer um teste, porque assim, ó, nós estamos já com 48 minutos de live. Eu tenho que fechar o Instagram, porque senão a gente perde, eu não consigo postar lá no IGTV para vocês assistirem. Perfeito? O meu teste é o seguinte, a gente fechar o Instagram agora e nós passarmos de 1 hora, a gente fazer 1h10, 1h15. O que tu acha? No YouTube. Tudo no YouTube. Vamos pro YouTube, galera. Meu YouTube não tá dando eco. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fechar aqui no Instagram. Ok, galera? Me deem um ok sim ou não aí para eu saber se vocês estão por dentro. E gostaria que vocês entrassem no canal do YouTube. Porque eu tenho um número de pessoas que estão assistindo. Eu já sei que passaram mais de 70 pessoas aqui no nosso canal. Quando atingir essa galera lá no YouTube, então eu vou dar 2 minutos para vocês irem lá para o YouTube agora, pode ser? Digita de novo o YouTube, para quem não sabe, digita ali, Anderson. Alpha Pro System, eu vou digitar aqui então. Digita, para quem não sabe, tem o pessoal do meu canal que está assistindo também. Isso. Ok, então deixa eu botar aqui, ó. No meu canal, entra lá no YouTube, porque lá tá melhor o som, a gente vai continuar lá. Então, o som tá bom mesmo agora tá bom mesmo. Quem quiser ao mesmo tempo, já vai mandando pergunta no YouTube aí, Tuba, vai separando. Isso, pessoal que tá no YouTube, mandem perguntas aqui e também digam aqui se o Stefan respondeu aquilo que vocês queriam. Se é isso aí.
Rafael e Efigênio. Eu tô colocando o seguinte, Luciano, Cleiton. Léo Loureiro. Pô, com o nome desse eu vou te contar, né, velho? Só pode ser bom, né, Tchê? Então eu vou botar aqui Alpha Pro System. Isso. É lá no YouTube que nós vamos aguardar vocês agora. Junto, certo? Alpha Pro System, tudo junto, né? No YouTube. Alpha Pro System no YouTube. Não. É só procurar lá no YouTube Alpha Pro System. Alpha Pro System, ok. Galera, corre lá então. Tudo junto. Tá bom, gente? No YouTube. Um grande abraço. Espero vocês lá no YouTube e eu vou encerrar agora para a gente poder publicar lá no IGTV. Olha, o Efigênio deu ok. Bem respondido. O Cleiton, tá. O Cleiton. Falta a minha pergunta, professores. Cleiton, vou ver qual é a tua pergunta. Vamos lá, agora vai melhorar aqui o som. Aê. Tá bom, Tuba. Cleiton está pedindo aqui a pergunta. Cleiton. Cleiton manda muito. Tá aqui. É a das... Ok. Rafael, tá respondido, beleza. A do Cleiton tá aqui. Tá me ouvindo, Stefano? Beleza. Seria interessante executar 1 a 3 super séries no exercício de agachamento antes de treinar bíceps e tríceps para aproveitar esse fundo anabólico para os músculos do braço. Perfeito. Olha lá, deixa o Anderson chegar. Essa pergunta, Cleiton, eu acho que é isso já falo, fica frio. Anderson, tá me ouvindo? Opa, agora sim. Outra coisa muito interessante que o senhor Luiano fez, ele também conseguiu acompanhar alguns fisiculturistas da Rússia, trabalhou com o pessoal que principalmente compete em physique, né? Só de como se fosse o fitness bikini aí do Brasil. Sim. Então, é fazer exatamente isso. É você, mesmo no dia, vamos dizer que o fisiculturista, ou a mulher, ou quem seja, tem um treino que vai isolar, por exemplo, só bíceps ou tríceps, um grupo muscular que não é tão grande. Esses grupos, e existe isso na literatura, os grandes exercícios como agachamento são os que mais aumentam a liberação hormonal. Então, o que o seu Luiano fazia? Ele recomendava a você, vamos dizer, você vai treinar bíceps e tríceps. Antes de treinar, claro, faz o aquecimento, você faz umas 2, 3, até 4 séries máximas de agachamento para você fazer o quê? Justamente gerar esse estresse e criar esse efeito anabólico no organismo para depois você ir para o teu bíceps e para o teu tríceps. Ele aponta, não só ele, né, mas a literatura aponta, quando tu trabalha acima de 2/6 do teu grupo, da tua massa corporal total, tu tens um favorecimento a essa produção hormonal, né? E é por isso também que é interessante deixar os menores grupamentos musculares, os menores músculos, né, para o final. Para o final, mas não esqueça disso. Tem um dado novo aí também nos Estados Unidos que eles viram o quê? Outro estudo, que o músculo que você dá ênfase no início do treino, geralmente ele acaba tendo um efeito mais anabólico. Então eles viram isso, fizeram essa pesquisa. Então seria interessante o quê? Porque senão a pessoa pode acontecer. Então o bíceps, vamos dizer, é um músculo menor, vou deixar ele sempre para o final. Mas se você quer dar uma ênfase no teu bíceps, então seria interessante começar, por exemplo, com um grande grupo muscular, para dar uma ênfase nessa produção hormonal natural, partir, então, para o teu segundo músculo, que é o mais necessitado, que seria, então, no caso, o bíceps, ou o ombro, ou a panturrilha, o que seja. Daí você passa, então, para o resto do teu treino. Tá? E tem uma outra característica também, né, que é você treinar, em alguns casos, depende, é evidente, você treinar aquele que você não suporta treinar no início também, né? Que a cabeça aguenta mais, é a questão, exatamente. Tem outra pergunta aqui também do Efigênio, que eu passei. Em qual período, Stefano, é melhor para treinar o isotom com o atleta e com o personal? O isotom você pode fazer em qualquer período. Esse é o grande ponto. Você pode fazer em qualquer período. Com o atleta, a única coisa que você quer controlar é principalmente se ele estiver perto de competição. Perto de competição, você quer treinar no máximo uma vez por semana de desenvolvimento, que é aquilo que a gente falou, então. Mais de 3 ou 4 super séries por grupo muscular. Por quê? Porque ele é um treino que também te esgota. Então, você lembra lá na teoria da adaptação geral do Hanselier, se você fizer esse treino muito intenso, muito frequente, você tem um esgotamento das glândulas que produzem os hormônios.
Então, como em período competitivo a gente já fez todo o ganho, vamos dizer assim, você já treinou, você só quer manter. Então, você entra numa fase de manutenção, aí você diminuiria principalmente o volume. Então, você pode continuar treinando, mas diminui o volume. Tá? Foi isso até que eu fiz na minha pesquisa de doutorado. A gente fez 2 treinos por semana de Isoton com o pessoal do futebol, lá do Curitiba, lá do Paraná, durante 10 semanas. E aí a gente conseguiu, era do juvenil, né? De 15 a 17 anos. Mas a gente conseguiu paralelamente era segunda e sexta treinamento de precisão de chute, e terça e quinta força. Então a gente conseguiu aumentar a força e a precisão ao mesmo tempo. Que também é uma coisa que na literatura, às vezes o pessoal, quando você está no período competitivo, dá ênfase só na técnica, na tática, para não prejudicar. Não, se você fizer com base na fisiologia, entendendo a metodologia, você não prejudica. O que é o grande prejudicial, mais uma vez, é a acidez demasiada. Então, seria o quê? Se você fizer uma análise de lactato, eu fiz na minha pesquisa também, de mestrado e doutorado, se você tiver mais do que aí 8 a 10 milimoles por litro, já começa a ser demais, principalmente para um atleta que precisa de resistência. Tá? Um atleta de fisiculturismo pode, mas lembra, ele vai prejudicar a sua resistência. Se ele quiser os 2, aí já não seria, mas ao mesmo tempo tem o efeito anabólico. Stefan, me diz uma coisa. Vou falar. Diz uma coisa. Até um tempo atrás, pensava-se que o grande vilão do negócio era o ácido lático na fibra muscular. Até um tempo atrás. Mas depois descobriu-se, na verdade, com os estudos, com pesquisas, que não era bem assim. E que, na verdade, até o Celoiano, o próprio Celoiano, me lembro nos cursos que ele dava aqui, ele falava que o grande vilão era a problemática dos dinos H+. Isso. O que acontece lá na fibra muscular quando há uma sobrecarga de íons H+? Isso, os íons de hidrogênio, eles fazem o quê? Estou olhando até no slide dele aqui, ó, de 2002. Ele acaba prejudicando a função da mitocôndria. Isso aí. Então, ele não é muito bom, e aí ele faz o quê? Ele faz vários efeitos, né? Entre esse aumento do catabolismo, que nem a gente fala. Agora, por que o pessoal ainda fala tanto do lactato? Que nem eu usei na minha pesquisa o lactato. Porque o lactato é mais fácil de ser mensurado. Você compra um aparelhinho e você mede o lactato. E eles têm uma correlação muito grande. Então, quanto maior o nível do lactato, maior o nível de acidez na célula ou de hidrogênio. Então, claro que os hidrogênios seriam mais precisos, mas o lactato é o jeito mais fácil, tá? Mas ele não é o vilão da história. Então, sabe que só um pouquinho. O que seria interessante, então, depois que você fez essa super série, você que usou 30 segundos de exercício por 30 de recuperação, repetiu 3 vezes, fez uma super série, o interessante é fazer o quê? Você dar um tempo e trabalhar uma outra musculatura, para você possibilitar que não tenha essa acidez demasiada. Então, você fez peito, aí você vai, por exemplo, com costas. Então, você trabalha agonista, antagonista. Então, nossos trabalhos, mais ou menos, a gente faz sempre assim, agonista, antagonista. Então, você trabalhou peito, você trabalha costas. Você fez as 3 super séries de bíceps, depois você vai fazer as de tríceps. Porque aí você deixa aquela musculatura recuperar e pode voltar naquela musculatura. Tá? Ao mesmo tempo, você ganha tempo, porque o personal não pode simplesmente ficar parado, né? O cara está te pagando por hora, você deixa o atleta ali 5 minutos recuperando. Então você tem esse trabalho aí de alternando os grupos musculares para otimizar esse tempo. Beleza. Eu queria fazer um comentário, porque dia 9 de outubro nós teremos uma live com um fisiologista que está aqui no canal hoje, está acompanhando, que é o Lino. Bom. Né? E se o Lino quiser contribuir agora, né, tem ele e o Leandro. O Leandro estão assistindo. Leandro está aí também? Está aí também. Estão nos dando a honra, né? São 2 fisiologistas. O Lino é o pai de todos, né? O Leandro foi fisiologista do Grêmio. Depois que o Leandro saiu do Grêmio, o Grêmio tomou 2. Agora ele fez uma fiasqueira. Fez uma fiasqueira lá no Chile, rapaz. Eu vou te contar. Então, assim, se o Leandro quiser contribuir e o Lino também, sejam super bem-vindos. Com certeza. E antes de fechar a live, segue o líder.
Sim, sim. Vai vendo se tem mais alguma pergunta, eu quero ler um negócio. Não, o Lino deu um comentário aqui de risada. Aqui o Cleiton está falando, na questão que tu falaste dos milimols, ele está falando para um atleta de resistência seria até 8 milimols. Para fisiculturistas, sem que ocorra um efeito catabólico maior que o anabólico. A gente gosta, claro, minimizar, mas eu dei o exemplo aí, os limites, isso. 8 já é uma acidez, já é uma acidez. Já é grande. Aqui depois tem o Marco Aurélio Cota Júnior, tá te dando um grande abraço. Doutor Stephanie Dias, um dos maiores preparadores físicos do mundo. Sou fã, grande mestre. Tá aí. Marcão aí valeu, Marco Aurélio. Na Rússia também, ele também ensinou com o Celuiana, tá? Que bacana. Galera da Rússia aí acompanhando também, nossos amigos. Ainda na questão dos íons H+, sim. Eu lembro que o velho, ele falava, ou seja, que quanto maior experiência de treinamento, melhor. Porque aquele estresse mental, o estresse psíquico que ele falava, era aí que era importante nós sabermos controlar esse estresse psíquico. Porque era aí, nessa ardência muscular que acontece, ou seja, quando começa a aumentar bastante a intensidade, é que também ocorre a questão de maior entrada de íon H+, é isso? Desculpa, repete aí, porque eu estava olhando um negócio aqui, pode falar. Isso, o Lino também está querendo entender isso. Eu lembro que quando o velho falava na questão que quanto mais experiente nós tivermos no treino, melhor nós, em relação ao controle da carga, principalmente na questão, na questão psíquica, né, que ele falava no estresse psíquico. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, eu não tenho muita certeza, mas esse estresse psíquico que a gente sente durante o treinamento, aquela ardência muscular, é aí que acontece, ou seja, quanto mais ardência, mais intensidade, é onde acontece maior entrada. Isso, vai produzir mais hidrogênio, sim. Quanto maior essa tensão, sim, mas ao mesmo tempo ela é necessária. Por quê? Porque ela que gera o estresse. Então nós precisamos do estresse. É isso que a gente tem que entender. Nós precisamos do estresse, não precisamos muito. Isso, exato. Se esse treino é para anabolizar, por isso que o tempo seria aí 30 segundos de estresse, é o tempo recomendado. É isso aí. Você não erra, fica mais fácil, entendeu? Então, 30 segundos de estresse é um tempo bom. Poderia chegar a 40? Pode, mas aí já pode ser que seja demasiado. Aí vai tem que ser bem treinado para isso. Tem que ser bem treinado. Até que ponto tem a característica da competição dos íons de hidrogênio na troponina, na ligação de troponina com os íons de cálcio? Então, é por isso que esse trabalho de desenvolvimento, ele não deve ser feito, esse é outro ponto muito importante, não deve ser feito antes de um trabalho técnico, nunca, sempre ao final, tá? Esse foi o grande ponto da minha tese de mestrado. O que a gente mostrou no mestrado? A gente fazia o agachamento, levei para o campo as barras, e a gente usava somente metade do peso corporal. Então, o jovem de 70 quilos ia com 35 quilos nas costas. O que fazia de forma dinâmica, que é o agachamento completo, ele teve pouca acidez. E aí ele podia lá, fazia o chute, e quase que não prejudicava a sua precisão de movimento. Quando ele fazia de forma do isotom, o que acontecia? Aumentava a acidez, ocorre esse aumento dos hidrogênios, essa competição, o modelo, motor, por isso que tem que ser atletas treinados, eles tinham pelo menos, na minha pesquisa, 5 anos ou mais de experiência, não adianta você pegar com um novato, que aí vai dar errado. Então tem que ter mais de 5 anos de experiência, porque ele já tem o programa motor, então ele sabe que músculo que ele recruta para fazer aquele chute no pênalti. Ele tentava fazer o mesmo movimento, o músculo dá outro estímulo, e aí a precisão sai prejudicada. Aí a gente viu isso, aí a gente, então beleza, aí que eu ganhei o prêmio da melhor pesquisa do ano lá da Rússia, 2005. O
que a gente fez? Vamos testar isso no doutorado, só um segundinho. Vamos testar no doutorado agora a longo prazo, para ver se ele adapta. Aí a gente fez o quê? Então, ao final do trabalho técnico-tático da equipe, para não mudar, então vamos dizer, você trabalha numa equipe de futebol, de basquete, o que seja. Eu dou consultoria para o pessoal da natação, o pessoal da Rússia tem mais de 50 esportes que eles trabalham. Então, o que eles fazem? Beisebol também, estou trabalhando agora, luta, nem se fala. Então, ao final do trabalho técnico-tático, você entra com esse trabalho de força. Por quê? Porque aí a técnica já foi trabalhada. Dali você só vai desenvolver, então, a força das fibras que sejam desejadas. E aí você, se fizer separado, é isso que eu fiz no futebol, segunda e sexta, trabalho técnico, a mais, né? Fora do trabalho já com o treinador. A gente fez um só de precisão de chute, 25 chutes. Para quem quiser saber, a gente fazia 25 chutes. Eu fiz um alvo de alumínio de 1 metro quadrado, ficava no canto do gol, e a precisão nós aumentamos em quase 40%, em alguns casos 50% em jogadores já treinados, porque eles ficaram específicos nesse movimento, só em um ângulo no canto do gol esquerdo, da marca do pênalti. E aí, terça e quinta, trabalho de força. Então, você pode, tá? Então, bom ponto, Aderson. É importante fazer, então, trabalho de força para qualquer atleta agora, ao final do treino. Então, o que seria o recomendado? Trabalho técnico, tático de manhã ou antes, trabalho de força depois, ou dia separado. Nunca antes do trabalho técnico, senão você tem uma redução na precisão dos movimentos. E detalhe, isso pode ser até pior, porque aí você agora está com o músculo fadigado, você vai tentar adaptar, que o pessoal fala, vamos trabalhar treinado. Não, aí você acaba mudando o programa motor. Então não é legal isso. Não é legal isso. Você acaba prejudicando. Pergunta aqui, polêmica. Boa. Toca. O Lindo está perguntando aqui. Parei. É fundamental, na questão dos íons H+, é fundamental para a geração de ATP o gradiente entre espaço intermembranal e a matriz mitocondrial. Onde que o íon H+, ele afeta a produção de ATP na mitocôndria? Essa foi a primeira pergunta dele, depois tem mais aqui. Na verdade, não é. Quando você faz a contração muscular, o ATP, na hidrólise, que ele acaba liberando, produzindo o ácido hidrogênico. E aí, ele tem um efeito de labilização da membrana, que chama. Deixa eu até pegar aqui no slide aqui do celeiro. E aí, ele acaba mexendo nos poros da membrana. Aí que está a função do hidrogênio. Não é que o hidrogênio estimula. Não é que ele estimula a síntese. Ele é um fator necessário para a síntese. Tá? Tá, aqui, depois, o Cleiton está falando que... O Cleiton está falando... sobre a apoptose. Isso, ele está falando que os íons hidrogênios causam a apoptose das mitocôndrias. E aí eu coloquei aqui, eu lembro também que num dos cursos aqui, alguma coisa, ou não sei, numa conversa mais em casa, assim, que o velho falou, como, entre aspas, é como se fosse que os íons hidrogênios, numa certa altura, eles comiam as mitocôndrias. Ele prejudica a estrutura da mitocôndria. Isso, exato. Era como se fosse... Que gera, para ficar lá em termos simples, você está com uma acidez muito grande dentro da célula, ela começa a danificar, e quem danifica primeiro é a mitocôndria. E isso é fácil, aí quem está acompanhando aí da fisiologia faz o teste. Se tiver em universidade, faz esse teste que eu falei. Pega um atleta, tem que ter uma análise de gases, faz o limiar aeróbico, anaeróbico desse atleta, e pode fazer no dia seguinte, faz um treino bem glicolítico. Se tiver análise de lactato, põe a acidez lá em cima, mais de 15 milimol, e leva ele de novo para o laboratório, você vai ver o que vai acontecer. Vai baixar o limiar aeróbico e anaeróbico dele. Tá? E exatamente pela essa degradação, essa danificação das mitocôndrias. Isso pode atrasar... Mas isso de forma aguda ou crônica? Ela aguda é muito forte, crônica ela pode prejudicar, por quê? Que aí que é outro ponto que o pessoal não entende. Porque você, quando está treinando, vamos dizer, nós, preparadores físicos,
você tem o outro preparador, que é o técnico. Ele não vai parar o trabalho dele, isso que é muito importante saber, que a galera confunde. Quando você faz uma pesquisa, às vezes é mil maravilhas, porque você tirou esse atleta e está só fazendo ele na pesquisa. Quando ele está na vida dele, no dia a dia, no atleta, que nem aqui o atleta chega a ter 12 treinadores diferentes, um atleta de martial arts, por exemplo, deve ser 12 treinadores. Então é difícil você controlar todo mundo. Aí você faz o quê? Você que, como nós, como preparadores físicos, temos que saber, opa, se eu der essa acidez demasiada, eu vou prejudicar tanto essas fibras que no dia seguinte ele não está recuperado, no outro dia também não está recuperado. Pode demorar uma semana, pode demorar 2 semanas para recuperar. E aí, nesse meio tempo, a performance piora em vez de melhorar. Tá? Então, se cataboliza muito, ele perde resistência, principalmente no limiar aeróbico e anaeróbico, mais no anaeróbico do que ganha. Tá? Então, esse é algo importante. E é, no caso, essa apoptose que o Cleiton está falando aí. Isso. Aí o Lino coloca aqui, isso significaria que a destruição mitocondrial por um treino muito intenso incapacitaria a produção mitocondrial de ATP? Não, ela volta, mas aí você atrasa, você pode atrasar 10 dias. Eu mandei até quem quiser, o Lino é professor, certo? Sim. Boa. Manda para ele aquele link da aula do seu Leandro de inglês, que ele veio aqui na Universidade dos Estados Unidos. Tem aquele link em inglês que eu passei para vocês. Aquele link, aquele vídeo eu coloquei no nosso grupo aqui. Quem está no nosso grupo. Dar uma olhada naquele link, por quê? Porque naquele link ele explica exatamente isso em detalhe, que aí você atrasa então o processo. Ela vai recuperar, mas pode demorar 10 dias, 2 semanas para voltar à função da mitocôndria. Então você, inteligente, não quer atrasar o processo de treinamento do seu atleta em 1 semana, 2 semanas, não. Você quer que ele vá progredindo passo a passo. Não você dá um treino muito intenso, muito glicolítico, atrasa 1 semana. Você constrói 1 semana, volta 1 semana. Sobe 1 semana, volta 1 semana. Não. Então a ideia é progredindo. Tá bom? Tá. Isso minimizar. Então o importante é que deixar claro. Para o trabalho de resistência, minimiza a acidez. Para o trabalho de hipertrofia, a gente tem que ter um número elevado, mas não demasiado. Esse é o truque. Aqui, quanto a esse link que tu falou, desse vídeo, eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp. Quem está no nosso grupo do WhatsApp está lá. Ok? Não, eu acho que está até no nosso grupo do Telegram também, tá? Perfeito. Essa aula, se quiser copiar e meter no teu canal do YouTube, pode também, para galera ver. Não, eu vou colocar aqui também no canal do YouTube. Você já vai estar distribuído aí, gente. Não se preocupem, isso aí, galera. Entender. Perfeito. Tem todas as citações lá. E meus livros, tem as citações. Tem todo sentido. Tá. O Lino pergunta outra coisa. A alteração da permeabilidade da membrana mitocondrial externa pelo acúmulo de íon hidrogênio no citosol poderia reduzir o gradiente de hidrogênio necessário para manter a atividade de ATP sintase? Aí já me pegou agora. Entra muito complexo aí, eu vou ter que chamar... Uma pergunta cabeluda. Essa foi cabeluda, Lino. Pergunta cabeluda. Agora, é o seguinte... O Stephanie, dia 9, tu dá a volta, tá? Não, tranquilo. Dia 9 prepara, Lino. Em termos práticos, a gente tenta mantê-la num nível adequado. É isso que eu falei. Então, a gente quer estimular para síntese, para hipertrofia, para mitocôndria, a gente não quer... Quanto menor, na verdade, até melhor o nível de mitocôndria. Tá? E aí depois mandar esse outro artigo também, da Vinogradov, lá da Rússia, e aí, aquele que eu te mandei hoje, por sinal. Nós vamos disponibilizar os 2 artigos também aqui, no grupo e também lá no Instagram. Perfeito. Tranquilo. Pessoal, nós estamos com 1h13, tá fantástico aqui o negócio, tá alto nível, tá maravilhoso, cara. E obrigado, Stefano. O Lino está dizendo tranquilo. O Lino amansou. Tá tudo certo. Tamo junto. Gostei. Deixa para mim ele. Galera casca grossa. Outra coisa interessante do Isotom. Aí,
uma coisa que as pessoas não sabem, não trabalham muito. Eles pensam que, principalmente para trabalho aeróbico de baixa intensidade e prolonga, o cara fica lá 1 hora treinando, 2 horas treinando com, sei lá, 8 km por hora. Esse trabalho, depois que você já tem, eu tenho isso no meu livro também, e dados do Siluiano também, de outros pesquisadores, depois que você, nessas fibras oxidativas, chegou no máximo de mitocôndrias, ela não aumenta. O que você tem que fazer? Você pode fazer isso 2 horas, 3 horas, o Siluiano falava assim, você está perdendo tempo. O que você tem que fazer? Criar novas miofibrilas nessas fibras oxidativas, e você só consegue isso agora com o Isotom. E aí, nesse trabalho da Vinograda, você vê lá que você consegue a hipertrofia, ela fez com biópsia agora, no Vinif, que é um laboratório, junto com o Popov, que foi aluno do Siluiano, no laboratório que é tipo a NASA da Rússia, tá? É o Vinif, que é muito bom. E aí, o que eles fizeram? Eles viram que hipertrofia, principalmente as fibras do tipo 1, tá? Tem em inglês essa pesquisa. E aí, com esse trabalho, você faz o quê? Quando ela, então, aumenta o número de miofibrilas e aumenta o tamanho das fibras do tipo 1, tem uma coisa chamada teoria da simorfose, que, consequentemente, o organismo sabe que precisa de energia, então ele aumenta o número de mitocôndrias, e aí você consegue aumentar o número de mitocôndrias. Aí eu falo lá para o Lino, então, para quem está assistindo aí, os professores de plantão, como que você prova isso? Aí eu provo isso, e o seu Leandro me provou. Você pega o mesmo atleta, ele mantém o seu treino aeróbico, sei lá, faça 3 vezes por semana lá, todo dia, mesmo essa corrida que ele fez aí, 1 hora na mesma velocidade. E você começa a fazer o Isotom. O que acontece com esse atleta depois de um tempo? O limiar aeróbico dele, não o anaeróbico agora, o aeróbico começa a ir para a direita, ele se torna mais forte, mais resistente com as fibras oxidativas. Isso tem um efeito prático muito grande. Para o dia a dia, você faz mais atividade sem cansar. Para um atleta desse de corrida, então, ele demora para entrar nas fibras intermediárias e nas fibras mais rápidas. Então, isso é muito legal aí. É um efeito único, tá? O limiar aeróbico consegue ser melhorado. Pode falar. Assim, ó, eu só quero fazer o papel de balizador como balizador do canal. Sim. E deixar claro alguma coisa. O Lino, primeiro que ele é um grande amigo, tá? Segundo, que ele é da nossa turma. O Lino não tem o perfil de fazer pergunta para sacanear ninguém. Eu tenho a convicção disso. Eu coloquei Lino, na verdade, ele... eu não sei nem se ele continua aí no canal. Né? Aqui, na verdade, ele perguntou uma coisa aqui que eu queria falar agora. Bom, então, assim, eu quero dizer porque esse canal... Eu espero que as pessoas venham para cá para a gente aprender. Eu não tenho o menor problema em dizer, olha, sei eu, né? Eu não sou uma enciclopédia ambulante, infelizmente, até gostaria de ser, mas eu não sou, né? Assim como o Tuba, assim como o Estevam e assim como o Lino. Então, só para deixar claro que, como eu fiz até essa abertura hoje na nossa live, né? Que tem tanta coisa, tem tanta gente falando um monte de bobagem por aí, tem muita gente inventando moda, sem cientificidade. E o que nós queremos trazer para cá é a cientificidade. O fato do Lino estar perguntando, da Andréia estar participando, da doutora Andréia estar participando, do doutor Zaro estar participando. Cara, eu me sinto, de coração, eu me sinto envaidecido por ter começado este canal junto com o Tuba e estar entregando esse legado para a educação física, fisioterapia, medicina, nutrição e tudo mais. Né? Realmente fico muito contente e quero agradecer a vocês. Não tem espaço para teste. Eu vou te dizer uma coisa, Stephanie. Graças a Deus, eu dei curso pelo Brasil inteiro, né? Trabalhei no Brasil inteiro dando aula. E em alguns lugares eu chegava para a plateia e tinha o cara, às vezes, com o livro do... Te lembra do Matveyev? Claro. Ou Matthews e Fox? Os caras iam para a plateia com um livro e abriam o livro e perguntavam, me responda agora. Não, mas não ofende, fica tranquilo aí, galera que tá perguntando. Isso aí. Os caras na página tal, tá dizendo assim, vai te cagar, não enche meu saco. Deixa eu falar uma coisa aqui para deixar claro. Tudo que a gente faz, que a gente trabalha, a gente testa na prática. Então, também tem uma coisa que, às vezes, o pessoal aí, não quero criticar, mas o pessoal que está atrás do computador, só fica publicando artigo, nunca trabalhou na prática.
Isso nós temos, só eu tenho 400 atletas que eu treinei, 400, tá? E mais de 70 vitórias. Então, o que acontece? Mais nível, mais alto você possa imaginar, de UFC, Bellator, Japão, todos os eventos do campeonato mundial, tive experiência com ex-atletas olímpicos, tá? Então, a gente faz o quê? A gente tenta aplicar, beleza. Tudo que é bonito na teoria, vamos tentar aplicar. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje na live, você pode aplicar, todo mundo que está escutando pode aplicar e vai ver o resultado. E aí vocês vão falar, poxa, agora eu entendi por quê, tá? E se você aplicar corretamente, você vai ter mais resultado. Outro exemplo, só para terminar aqui, antes que depois acabe o tempo. Esse artigo que eu mandei de 2018 para vocês, até o Dr. Ronei, pena que ele não pode estar aí, grande professor, com maior respeito, conversando com ele, a gente está, né, progredindo. E aí, o que acontece? Eles compararam também o Porsche Range of Motion, né, que é o que chama hoje, então, como se fosse a versão aí, a amplitude reduzida do movimento, com o trabalho dinâmico normal, com altas cargas. E aí, você comparar um com o outro para o mesmo efeito, claro que vai dar errado. Aí vai dar, o trabalho dinâmico com altas cargas deu um maior aumento de força. É óbvio isso, porque você trabalhou com mais carga, mas esse não é o objetivo. Por isso que a gente tem que depois, no futuro, fazer essa live da adaptologia. Aí nós temos uma metodologia só para desenvolver a força das fibras rápidas. Tá? Isso está nos nossos livros. Hoje a gente está trabalhando as forças das fibras lentas. Então é bem claro para deixar isso. Aí quando o cara faz um artigo desse, mesmo que publica aí em revista famosa, ele mistura tudo na mesma sacola. Aí o cara, então é a mesma coisa. Ou esse é melhor. Não, não é a mesma coisa, não é melhor. A gente está fazendo um trabalho mais específico. Estou trabalhando por fibra. Estou desenvolvendo a força da fibra rápida, a força da fibra lenta, ou a resistência da fibra rápida, ou a resistência da fibra lenta. Esse é o grande diferencial do laboratório da Rússia que eu represento, que é a Pro Sport Lab. Quem quiser aí seguir no Instagram, pena que a maioria do material é em russo, mas nós estamos aí fazendo esse trabalho de tradução. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Aqui o Lino está falando que há uma lacuna entre o laboratório e a prática e nenhuma é superior à outra, mas complementares, é isso aí. Certeza, esse é o trabalho do seu Leandro. O seu Leandro, ele fez isso, ele pegou tudo que tem na teoria, vamos botar na prática, vamos ver. E aí vamos ver o que funciona. Tá bom? Maravilha, eu acho que podemos ficar por aqui. Ainda não. Semana que vem... exatamente. Semana que vem. Estamos aí com o Gregório. Sérgio Gregório, fisiologista. Sérgio Gregório foi meu professor da Federal de graduação. Exatamente. Olha que legal, vou assistir. Que vem, Sérgio Gregório, nós vamos falar sobre prescrição do treino aeróbio. Show. Mesmo horário? Vai ser no mesmo horário? Mesmo horário sempre, 5/9. Alpha Flix, às 17 horas no Brasil, 21 horas em Portugal. Semana que vem, presta atenção, gente, semana que vem será no Instagram da Alpha Pro. Canal Alpha Pro YouTube e canal Alpha Pro Instagram. Tá? Isso, é isso aí. Depois, na outra semana, dia 2, certo? Professor Tavico Moscatello vai estar falando sobre treinamento funcional. Isso. Eu sei que a Manu, que está aqui nos assistindo, é fãzaça do Tavico, e eu também, né, um grande amigo. Dia 9, professor Lino. Grande, Lino. Professor Lino. Te prepara que eu vou pegar minha katana, Lino, e tu tá ralado comigo. Luciano está falando, muito obrigado, excelente. Dia 16, Mônica Tagliari também vai estar conosco aqui na live. Então você já tem aí para um mês antecipadamente o nosso programa. Semana que vem, Sérgio, na outra semana, Tavico, depois o Lino e depois a Mônica, e a gente vai avisando vocês. Stephanie. Muito bom. Prazer. Grande abraço. Galera, tamo junto, muito bom. Obrigadíssimo, Stephanie. Pro Tininho, eu mandei mensagem para ele, disse que não podia hoje. Não, ele tá aí, ele tem treino, ele tá em treino. E mais para frente vamos fazer então essa aí com esse meu brother Cassidori e Madesso Ronei também. Podemos fazer uma outra. Vamos fazer
Vamos fazer uma tela cheia aqui com 6. Uma tela cheia. O negócio. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Stephanie, saúde, continue aí firme e forte. O Emanuele Bernardes está dando também elogio. Muito obrigada por todo o conhecimento. Só os feras, excelente. Muito obrigado, Emanuele. Saúde para todos. Um beijo, um abraço. Nos vemos. Valeu, galera. Grande abraço. Um abraço. Abração. Tchau. Vou fechar aqui. Nada, Lino. Grande abraço. Fechei.